Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. A escalação oficial do Palmeiras para o confronto contra o Chelsea pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes vazou, e a surpresa tomou conta da torcida alviverde. Se já era esperado que Abel Ferreira tivesse que lidar com desfalques importantes por conta de lesões e suspensões, a grande bomba foi a confirmação de que a escalação terá ainda mais mudanças além das previstas. E não estamos falando de ajustes pontuais, o time titular será praticamente reformulado para encarar os ingleses. Com Piquerez gripado e suspenso, Paulinho fora por controle de carga, e Gustavo Gomes punido com cartão vermelho, o Verdão terá que contar com nomes que até pouco tempo atrás eram reservas imediatos, mas que agora terão que assumir protagonismo diante de um dos adversários mais fortes do planeta. A preparação do Verdão aconteceu no CT do Philadelphia Eagles, na Pensilvânia, local que vem sendo a nova base da equipe desde que deixou Greensboro. Durante o treinamento, a imprensa teve acesso a apenas 15 minutos da atividade, mas mesmo nesse curto período foi possível notar algumas ausências significativas. Paulinho e Piquerez não foram ao campo, e isso acendeu o alerta. O atacante tem seguido um rigoroso protocolo de controle de carga após sentir desconforto, enquanto o lateral esquerdo uruguaio apresentou um quadro gripal leve, o que, por si só, não preocupa, mas o fato de estar suspenso automaticamente o deixa de fora deste duelo decisivo. Outro nome que segue fora é Murilo, lesionado, com cirurgia já marcada para quando o time retornar ao Brasil. Essas ausências forçaram Abel a pensar fora da caixa e buscar novas soluções, mexendo em setores-chave da equipe e alterando até o esquema tático habitual. E se engana quem pensa que as mudanças param por aí. Jogadores como Aníbal Moreno, Gia e Richard Rios iniciaram a atividade com um pré-treino interno mais intenso, sugerindo que estão sendo preparados com atenção especial para o jogo. Eles devem ganhar papel fundamental na estrutura tática que Abel quer montar para segurar o poderoso ataque do Chelsea. O que mais chamou atenção, no entanto, foi a formação que vazou nos bastidores, um time que mistura juventude com experiência, técnica com intensidade, mas que deixa claro que o Verdão vai com tudo que tem disponível para surpreender os ingleses. A provável escalação que surgiu nos bastidores é a seguinte: o Everton no gol, Gia e Bruno Fuchs, Mikael e Vanderlan formando a linha de defesa, Emiliano Martinez, Richard Rios e Maurício no meio-campo, e no ataque a ousadia de Estevão, Alan e Vitor Roque. A presença de Vitor Roque e Alan na linha de frente mostra a clara intenção de Abel Ferreira em apostar na velocidade e na agressividade ofensiva para tentar explorar os espaços nas costas da defesa do Chelsea. Estevão, por sua vez, segue como titular absoluto, sendo a principal arma criativa da equipe e possivelmente o jogador mais visado pela marcação adversária. No meio, a entrada de Maurício é vista como uma tentativa de trazer mais mobilidade e chegada na área, enquanto Emiliano e Rios devem cuidar da proteção defensiva e da saída de bola com qualidade. A zaga que perde Gomes será testada com Mikael ganhando sua chance, e o jovem Gia sendo deslocado para a lateral direita, uma aposta ousada que pode render frutos, mas que também traz riscos, especialmente diante de um ataque rápido e técnico como o do Chelsea. E aí, torcedor palmeirense, o que achou dessa escalação? Confia nesse time para encarar o Chelsea de igual para igual? Acha que o Abel acertou nas escolhas ou arriscou demais em mexer tanto na base da equipe? Deixa sua opinião aqui nos comentários, e mande a sua escalação para nós. Próxima notícia. Raio-X do confronto. Palmeiras vs Chelsea, Estevão vs Palmer. Veja os jogadores que podem fazer a diferença em Palmeiras e Chelsea. Brasileiros e ingleses travam disputa por vaga na semifinal nesta sexta-feira, 4 às 22 horas, de Brasília, no Lincoln Financial Field, Filadélfia. Nesta sexta-feira, 4, o Palmeiras irá encarar o Chelsea, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Se preparando para o confronto decisivo, Abel Ferreira espera fazer história, colocando o alviverde imponente entre os 4 melhores times do planeta. Ajustando o Verdão para encarar os Blues, o treinador português não poderá contar com 2 desfalques importantes. Suspensos, Gustavo Gomes e Joaquim Piquerez são as principais baixas da equipe, aumentando a dor de cabeça para a comissão técnica. Por outro lado, o Chelsea também conta com uma ausência significativa. Após receber o segundo cartão amarelo no Mundial de Clubes, Moisés Caicedo irá cumprir suspensão automática.
A expectativa para a partida entre Palmeiras e Chelsea segue agitando o futebol brasileiro e internacional. Sendo assim, jornais internacionais e nacionais fizeram uma lista com os principais nomes individuais de Palmeiras e Chelsea, que podem fazer a diferença no confronto. Estevão e Palmer são as armas ofensivas para o confronto entre Palmeiras e Chelsea. Joia do Verdão, o ponta-direita de apenas 18 anos é o grande talento individual do time brasileiro, podendo fazer a diferença durante os 90 minutos em campo. Nos Blues, o talentoso meia-atacante é a referência técnica dos ingleses na temporada 2024-25. Após iniciar o Mundial de Clubes sem empolgar, o camisa 10 brilhou contra o Benfica, assumindo a responsabilidade dentro das 4 linhas do gramado. Outro duelo bem interessante que teremos em Palmeiras e Chelsea será entre Richard Rios e Enzo Fernandes. Pilar do Verdão, o volante colombiano tem desempenhado um futebol de altíssimo nível técnico, ajudando o time brasileiro em todos os jogos da competição. Já no time inglês, Enzo também tem assumido responsabilidade em campo. Brilhando no Mundial de Clubes, o camisa 8 tem 2 assistências e um gol marcado, sendo decisivo para a classificação da equipe rumo ao mata-mata. E agora torcedor palmeirense. De um lado, a juventude ousada e mágica de Estevão, do outro, a maturidade criativa e letal de Palmer. É o encontro de 2 promessas que já são realidade. Mas não para por aí. A batalha no meio-campo também promete ser intensa, com Richard Rios e Enzo Fernandes disputando cada palmo de grama como se fosse o último. Então comenta aí, quem vai brilhar mais no jogo, Estevão ou Palmer? Richard Rios ou Enzo Fernandes? Você acredita que o Verdão vai derrubar mais um gigante europeu e chegar à semifinal? Deixe sua opinião. Próxima notícia. Carlo Ancelotti já conquistou tudo que um treinador pode sonhar no futebol. São títulos nacionais nas principais ligas da Europa, 5 troféus da Champions League e uma autoridade inquestionável quando o assunto é decisão. Justamente por isso, quando Ancelotti fala ao mundo para ouvir, e foi durante uma pergunta nos bastidores da Copa do Mundo de Clubes, antes do confronto entre Borussia Dortmund e Monterrey, que um jornalista resolveu ir além das perguntas rotineiras. Com o Palmeiras prestes a enfrentar o Chelsea pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, a pergunta foi direta. Mister, com toda a sua experiência, o que um time sul-americano como o Palmeiras precisa fazer para vencer um europeu como o Chelsea em uma competição desse porte? A resposta de Ancelotti, sem pestanejar, surpreendeu. O italiano não apenas falou com respeito sobre o Palmeiras, como deu uma espécie de mini-manual para o Verdão sair vitorioso. Segundo Ancelotti, a chave está em 3 pilares: intensidade, organização e controle emocional. O treinador italiano ressaltou que em torneios como o Mundial de Clubes, a diferença técnica entre clubes europeus e sul-americanos diminui por ser fim de temporada na Europa, mas quem falha nesses 3 pontos quase sempre paga caro. O Palmeiras já mostrou que sabe competir. O que precisa é ter coragem com a bola, não se acuar, e ao mesmo tempo ser extremamente disciplinado sem ela. O Chelsea tem jogadores que desequilibram em um lance, então é preciso concentração total. O time precisa jogar com o coração, mas também com a cabeça no lugar. Não se pode errar em momentos cruciais, afirmou o multicampeão. Para quem já viu de perto o que é enfrentar adversários como o próprio Chelsea, Ancelotti sabe exatamente do que está falando. Durante a fala, Ancelotti também fez questão de elogiar Abel Ferreira. Disse que o técnico português é um dos treinadores mais disciplinados taticamente que surgiram nos últimos anos e que sua capacidade de preparar times para jogos grandes é notável. Abel já mostrou que sabe construir equipes que não desmoronam sob pressão. Isso é raro. Ele tem uma visão muito clara de jogo e, se conseguir manter o time focado nos detalhes, tem chance, sim, de vencer o Chelsea. Tudo dependerá de como o Palmeiras vai se comportar nas transições defensivas e na tomada de decisão em momentos de pressão. É aí que os europeus normalmente vencem, completou. As palavras de Ancelotti repercutiram rapidamente nos bastidores do futebol mundial e foram vistas como uma espécie de respeito vindo do velho continente. O técnico italiano ainda fez uma leitura específica sobre como o Palmeiras pode explorar pontos fracos do Chelsea. Disse que os laterais da equipe inglesa sobem muito e que o time brasileiro pode encontrar espaços nas costas, especialmente se tiver velocidade e precisão nos passes em profundidade. Ele destacou a importância de jogadores pelo meio-campo que têm inteligência e passes precisos para quebrar linhas, e também exaltou a solidez defensiva do time de Abel Ferreira. Se o Palmeiras marcar bem os meio-campistas do Chelsea e impedir que tenham tempo para pensar, já ganha meio jogo.
Depois disso, é ter coragem para ir para cima, porque se ficar só se defendendo, não tem como vencer, disse o técnico, encerrando sua análise de forma pragmática. A fala de Carlo Ancelotti, um dos maiores vencedores da história do futebol, serviu como um verdadeiro recado para quem ainda duvida da capacidade do Palmeiras neste Mundial. Quando um técnico com o currículo dele dedica seu tempo para analisar o Verdão com tanta seriedade, é porque há algo especial acontecendo. Ancelotti não falou por falar. Ele sabe que o Palmeiras tem um elenco competitivo, um treinador que estuda o adversário como poucos e uma torcida que está faminta por esse título inédito na história do futebol como um todo. O confronto com o Chelsea será uma batalha de nervos, de estratégia e de superação. E se o Verdão conseguir aplicar o que Ancelotti apontou, pode muito bem sair de campo fazendo história e calando o mundo do futebol. E agora a palavra é com você, torcedor. Você acredita que o Palmeiras vai conseguir seguir esse caminho traçado por Ancelotti? Será que o Verdão está pronto para surpreender o futebol europeu e dar mais um passo importante rumo à glória máxima? Deixa o seu comentário aqui embaixo, compartilha esse vídeo com a galera da arquibancada e já se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Sexta-feira está chegando, e os Estados Unidos vai ficar verde. Vamos juntos, porque esse Mundial pode sim virar realidade.